Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam muito bem. Bom, gente, nós vamos começar hoje a estudar a corrente alternada. Todo esses dois bimestres primeiros que nós estudamos, nós vimos toda a conceituação básica de resistores, capacitores e agora por último nós vimos os circuitos magnéticos e os indutores, né? Então toda esta base que vocês tiveram vai ser fundamental para a gente entender agora um tipo de energia diferente chamado de energia alternada, corrente alternada, tensão alternada. Basicamente, pessoal, durante esses dois bimestres anteriores nós estudamos a corrente contínua. Corrente contínua é essa que não varia no tempo, né? Você tem uma tensão numa bateria de 12 volts, esse 12 volts ele é 12 volts o tempo todo, né? Então é a tensão contínua que dá origem a uma corrente contínua, que é uma energia que vem de baterias, de pilhas, né, de geradores de corrente contínua. E agora nós vamos começar a estudar a corrente alternada. O que é corrente alternada? O próprio nome está dizendo, é uma corrente que ela não é contínua, ou seja, ela oscila o tempo todo, né? Ela varia o valor dela no tempo a todo momento, ou seja, ela vai ter o tempo todo uma DI de DT, lembram disso? Nós estávamos estudando há pouco aí quando nós fizemos sobre indutores, que no caso do indutor só vai produzir uma tensão, só vai ser induzida uma tensão no indutor quando há uma DI de DT, quando há uma variação de corrente no tempo. Agora, nesse caso que nós vamos começar a estudar, essa corrente alternada ela é naturalmente variável no tempo, igual nós vamos estudar aqui, tá? Essa corrente alternada é essa que nós temos em maior quantidade no mundo inteiro, né? É essa energia que nós temos disponível na nossa casa, nas indústrias, ou seja, esses grandes volumes de energia que são produzidos no mundo, nas hidrelétricas, nas termoelétricas, nas usinas nucleares, todas essas energias que são produzidas nesses locais são energia de origem alternada, de uma corrente alternada. Então, se produzir corrente alternada, nós vamos ver aqui, é muito fácil você produzir energia alternada, muito mais fácil do que produzir corrente contínua, né? E a corrente alternada, ela tem uma grande vantagem em relação à corrente contínua, é que ela pode ser transformada de um valor para o outro, né? Justamente porque ela tem uma DI de DT. Se ela tem uma DI de DT, ela pode ser, eu posso ter um indutor e esse indutor induzir em outro indutor uma tensão, né? Sem necessidade de contato elétrico, ok? Enquanto que a corrente contínua, como não há variação no tempo, eu não consigo modificar o valor de uma tensão contínua de forma fácil, né? Precisa de aparelhos muito sofisticados para fazer isso. Já a corrente alternada não, a tensão alternada ou corrente alternada, a gente consegue modificar o valor dela com extrema facilidade através desses equipamentos que nós conhecemos como transformadores, né? Muito simples de funcionar, igual nós vamos estudar aqui. Então, pessoal, a corrente alternada, eu diria assim, é quase que a totalidade, se a gente considerar numericamente, em termos de volume de energia que é criada, volume de energia elétrica que é produzida no mundo, quase que a totalidade dessa energia elétrica, um percentual muito acima de 90%, é oriundo de corrente alternada. Então, para nós, vamos dizer assim, seria um meio mais fácil de produzir, transmitir e transformar uma energia de um nível para outro, né? Agora, curiosamente, a maioria dos equipamentos, principalmente equipamentos eletrônicos, a nossa TV, os nossos aparelhos que a gente tem em casa, eles funcionam em corrente contínua, né? Então, como é que a gente faz? A gente produz a corrente alternada na usina, da CEMIG, das concessionárias, produz a corrente alternada lá, a gente transfere ela de forma fácil lá do local da geração, que costuma ficar a milhares de quilômetros dos pontos consumidores,
A gente consegue pegar essa energia, levar ela para os grandes consumidores, entregar essa energia da nossa casa, e aí cada aparelho, cada sua TV, o seu aparelho de micro-ondas, cada aparelho que você tem na sua casa vai ser responsável por transformar a corrente alternada que a gente liga na tomada numa corrente contínua, que é a base do funcionamento daquele equipamento. Então, todo equipamento eletrônico ele tem internamente uma fonte que pega a corrente alternada e transforma em corrente contínua. Mais ou menos igual você tem um celular, por exemplo. Né? Celular, na hora que você coloca o carregador na parede, você está ligando uma corrente alternada. Só que o que sai lá para alimentar a bateria, para carregar o seu celular, é uma corrente contínua. Então, aquele aparelhinho, aquele carregador do celular, é exatamente essa fonte de energia que todo equipamento eletrônico tem internamente, tá certo? Mas nas fábricas, nas indústrias, praticamente a maioria dos equipamentos funciona em corrente alternada. Por exemplo, os motores, né, eles são ligados em corrente alternada e funcionam dessa forma. Os sistemas de iluminação, a grande maioria deles funciona em corrente alternada. Então, assim, a grande massa de consumo de energia também é alternada, beleza? Mas aí, no caso do consumo, há uma divisão bem grande, né? Há um consumo de corrente contínua bem grande, só que essa corrente contínua, repito, ela é oriunda da corrente alternada e é transformada através dessas fontes que eu citei para vocês aí, tá bom? Então é um panorama geral aqui de uma corrente alternada, e agora nós vamos estudar mais a fundo essa corrente alternada, né? Da agora para frente, do terceiro bimestre que nós estamos começando agora, até o fim desse ano letivo, nós vamos cuidar só de corrente alternada, beleza? Então, bora lá. Bom, o que é a corrente alternada, pessoal? Veja só, nós já estudamos, né, quando nós estávamos estudando indutores, nós vimos que todo indutor, né, ele gera uma tensão, né, aquela tensão induzida que chama de E, que é igual a menos L vezes a taxa de variação de corrente no tempo, né? Pode ser também, a tensão induzida pode ser calculada também como E igual a menos L vezes a taxa de variação do fluxo no tempo, né? E temos também que pode ser, nós podemos ter aquela outra expressão que é B, L, V, seno de θ. Beleza? Muito bem. O que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos entender como é que essa corrente alternada funciona, né? De que forma? Da seguinte forma. Veja só, aqui nós temos um gerador de corrente alternada. O que é um gerador de corrente alternada? É também conhecido como alternador. Alternador é um gerador de corrente alternada. Então veja esse esqueminha aqui, que já é um esqueminha que nós conhecemos. Lembram lá? Lembram quando nós estávamos estudando indutores, né? Então nós estudamos um sisteminha desse aqui. Mas enfim, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um ímã, né? Polo norte e polo sul. Esse ímã aqui tem linhas de campo magnético, tá vendo aqui, ó? Essas partes branquinhas aqui são linhas de campo magnético. Aqui nós temos uma espira, uma bobina formada de uma espira, né? E o que acontece para produzir? Se nós ligarmos um voltímetro aqui, ó, deixa eu conectar um voltímetro aqui, ó. Vamos supor que eu ligue um voltímetro aqui, ó. Voltímetro. Vou pegar um voltímetro. Vamos supor que eu conecto um voltímetro nesse lado aqui e conecto um voltímetro aqui. Beleza? Vamos supor que esse voltímetro aqui, ó, nos terminais dele, eu coloco aqui um dispositivo e esse dispositivo fica deslizando aqui, tá certo? Ou seja, esses dois terminais aqui vermelhos ficam fixos e essa espira vai girar. Então, na hora que essa espira vai girando, né,
como a posição disso aqui é a mesma, nós vamos ter uma determinada tensão marcada nesse voltímetro, que é justamente essa tensão E que nós estamos citando aqui, né? Essa tensão que é produzida aqui é a tal tensão E que nós estamos falando aqui embaixo. Bom, vamos lá. De que depende essa tensão? Essa tensão, ela depende, vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Essa tensão, ela depende da indutância da bobina, né? Nós já sabemos calcular a indutância da bobina, na matéria anterior aí, e depende da variação do fluxo no tempo. Veja aqui que dentro dessa espira, aqui dentro, ó, vai ter certa quantidade de linhas de campo magnético passando dentro dessa bobina, né? Então veja, se essa bobina ficar parada aqui, eu vou ter um certo número de linhas de campo magnético aqui passando, e esse número é fixo. Se essa bobina estiver parada, esse número aqui é fixo. Agora imagina se eu movimentar essa bobina. Se eu movimentar essa bobina aqui, a quantidade de linhas que vai passar dentro dessa área vai ser variável, né? Por exemplo, na hora que a bobina estiver em pé aqui, ó, totalmente na vertical, praticamente não está passando linha de campo magnético nenhum dentro da área dessa bobina, né? E o que é o fluxo dividido pela área da bobina? Fluxo pela área, lembram lá? O que é o fluxo pela área? Fluxo pela área, nós vimos que é a indução magnética ou densidade do campo magnético, né? Então, se eu pegar aqui a quantidade Weber, o fluxo que atravessa essa área dessa espira e dividir pela área dessa espira, eu vou ter a densidade do campo magnético, né? Então veja que se eu pegar essa espira aqui e alterar o valor, alterar a posição dela, eu vou alterar a quantidade de linhas que passa aqui dentro. Ora, se eu estou alterando o φ, a quantidade de linhas, a área é fixa, né? Na verdade, a quantidade de linhas aqui ela é fixa. A área minha que está passando o fluxo é que está alterando. Eu posso pensar assim e posso pensar o contrário também. Posso pensar que a área é fixa e a quantidade de linhas que atravessa a minha bobina ela vai ser variável, né? Então, se eu tenho uma variação do fluxo no tempo, em relação ao tempo, eu vou ter uma tensão induzida aqui, beleza? Então, essa fórmula aqui nos permite concluir que basta que eu tenha um fluxo variável em relação ao tempo, que eu consigo ter uma tensão induzida numa espira, numa bobina, tá? Essa outra fórmula aqui, ó, também é uma maneira diferente, mas leva ao mesmo resultado, que é uma outra maneira de calcular o valor dessa tensão que é produzida nesse voltímetro aqui, tá? Então veja, essa figurinha aqui do lado é idêntica a essa, né? Tem um polo norte e polo sul, tem uma espira aqui, e aqui eu tenho exatamente esse voltímetro ligado aqui, né? O lado azul da espira está conectado aqui nesse terminal azul e o lado laranja aqui nesse terminal de cá, né? E aí, como é que nós vamos aqui produzir uma tensão alternada? Veja só, se eu pegar essa espira aqui e rodar ela, né, fizer um movimento dela, igual está mostrando essa setinha aqui, ó, se eu girar, o que vai acontecer, gente? À medida que eu vou girando essa espira aqui, eu vou produzindo uma tensão, cujo valor dessa tensão vai variar, né? Na hora, por exemplo, que essa espira estiver na horizontal, vai estar passando aqui nela a maior quantidade de fluxo possível. Então, ela vai estar gerando uma maior tensão possível aqui. À medida que a bobina vai ficando na tendência de ficar na vertical, a quantidade de linhas que passa a área da espira vai diminuindo, e aí eu vou ter uma tensão diminuindo também. E se eu consigo girar essa espira, essa geração ela vai ficar o tempo todo modificando de valor. Beleza? Veja essa outra figurinha aqui do lado. É a mesma coisa. Eu tenho o polo, né, essa figura aqui, é basicamente essa mesma aqui. Eu tenho aqui um ímã, polo norte, polo sul, tá certo? Uma espira, e eu vou pegar essa espira e rotacionar ela aqui, tá?
Essa figurinha aqui, pessoal, está na apostila, tá? Está aí na página 67 da apostila. Eu vou pegar essa espira e rodar, certo? Se eu pudesse pegar essa espira aqui, ó, e eu vou olhar de frente, como se eu estivesse olhando aqui, ó, beleza? É como se existisse um observador aqui, nessa posição aqui, olhando essa espira, eu ia enxergar ela de frente assim, tá? Então eu teria isso aqui. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o Polo Norte e o Polo Sul visto de frente. Aí eu estou enxergando esse lado de cá desse condutor, que é esse aqui, do meio, certo? Onde está no centro da bolinha vermelha aí. E o lado de cá, esse lado de cá do condutor, é esse aqui, né? Então eu estou enxergando aqui a bobina, a posição da bobina, a bobina em diversas posições. Por exemplo, quando ela está aqui no meio, né, ela está na horizontal. Quando ela está aqui na posição 4, aqui, ela está na vertical. E nesse meio tempo aqui, ela está fazendo aquele movimento. Então, aqui ó, no meio, nessa posição aqui, ela está assim, né, na horizontal. À medida que vai passando, ela vai ficando na horizontal. Na posição 4, ela está na horizontal. Ok? E o que acontece? Veja só. Aqui nós temos o campo magnético, né, representado aqui pela densidade do campo magnético B, e essas linhas de campo magnético que partem do Polo Norte para o Polo Sul. Nós estamos mostrando aqui por essa setinha aqui, tá? Nós temos aqui o vetor velocidade. O que é o vetor velocidade, pessoal? Vetor velocidade, para vocês entenderem fácil, imagina, por exemplo, que você pegou, você pega um objeto, pega uma pedra, amarra num barbante. Você pega uma pedra, amarrar no barbante e rodar essa pedra, a pedra faz um círculo, não é assim? E se em algum momento você soltar o barbante, a pedra sai tangencialmente a este círculo, né? Então, esse movimento, essa força que vai existir da pedra saindo tangencialmente, nós chamamos isso de vetor velocidade. Então, dependendo do momento que você solta essa pedra, ela pode sair em qualquer posição tangencial a esse círculo que foi criado. Beleza? Então, isso é o que nós chamamos de vetor velocidade. É isso aqui, ó, vetor velocidade. Então, imagina essa situação aqui, ó. Nós temos aqui um campo magnético B, descendo, e aqui nós temos um ângulo, e aqui nós temos o vetor velocidade, que é essa setinha que está nessa posição aqui. Eu estou tomando como referência para efeito de nosso estudo aqui, essa posição número 12 aqui, da nossa figura, né? Nós estamos imaginando que aqui é a posição 1, 2, 3, então são várias posições, é como se essa espira tivesse inicialmente na horizontal, posição 1, depois um pouquinho mais 2, depois um pouquinho mais 3, depois 4 está totalmente na vertical, 5 vai e assim ela vai produzir uma rotação completa aqui, tá? Olha o que vai acontecer. Segundo a nossa expressão aqui embaixo, a tensão que é induzida, a tensão que é medida aqui nos terminais dessa espira, ela pode ser calculada pelo produto de B, produto da densidade do campo magnético dada em Tesla, multiplicado pelo comprimento do condutor que está recebendo o fluxo magnético, que é esse condutor aqui, ó, né? O comprimento L dele em metro, multiplicado pela velocidade de rotação aqui, né? A velocidade de giro em metros por segundo, e multiplicado pelo seno de θ. O que é o θ? O θ é exatamente isso aqui. Ó. Aqui eu até chamei de alfa, né? Para não confundir, eu posso chamar isso aqui de alfa, por exemplo, né? Mas alguns livros chamam de θ, outros chamam de alfa, mas não importa, tá? É o nosso ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade, tá? Então o alfa para nós é esse ângulozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Então veja só, jogando aqui na nossa fórmula, quando a nossa espira está na horizontal, totalmente na horizontal, veja que o meu vetor velocidade está para cima aqui, ó, né?
se a nossa espira estiver na posição 1, aqui nesse gráfico, a nossa vetor velocidade está para cima, beleza? Se ele está para cima e o campo magnético beta está para baixo, qual que é o ângulo que existe entre eles? Não tem ângulo, é zero, não é zero. Então veja, aqui ó, aqui dá para ver facilmente, ó, quando a nossa espira está na posição 1, veja que esse ângulo alfa ele é zero, ele fecha aqui e vira zero. O ângulo zero, qual que é o seno de zero? Na matemática nós sabemos que o seno de zero é zero. Então, quando a nossa bobina está na posição 1, na horizontal, ok? Quando ele está na horizontal, nós dizemos que a tensão induzida nessa espira é 0 volt. Então, estou marcando aqui, ó, na posição 1, estão vendo aqui no gráfico aqui embaixo, ó, na posição 1, nós temos uma tensão de 0 volt. Vou até marcar aqui, ó, colocar aqui facilmente para vocês entenderem, ó. Essa posição aqui é a posição, ok? Deixa eu até aumentar um pouco mais isso aqui, para ver se fica mais fácil de ver. Olha só, essa aqui então é a nossa posição 1, ok? Posição 1 vai responder para nós a posição 1 aqui da nossa espira. Na posição 1, o nosso ângulo vale 0 grau. Se o ângulo vale 0 grau, o seno de 0 é 0. Então nós podemos dizer que essa tensão produzida nesse momento aqui é 0 volt. Isso aqui é um gráfico que eu vou traçar em função da tensão que eu vou medir, a tensão que esse voltímetro marca em relação à posição que a espira está. Tá? Então no momento 1, aqui eu tenho o alfa que vale 0 grau. Se o alfa vale 0 grau, a tensão produzida é 0 volt. Aí para facilitar é o seguinte, eu vou dar um quarto de volta, tá? Vou pegar essa espira aqui assim, ó, e dar um quarto de volta nela. Ou seja, nós estávamos na posição 1, agora eu vou analisar a espira aqui na posição 4. É como se a espira agora estivesse aqui, ó, nessa posição aqui assim, beleza? Se a espira está nessa posição, como é que vai estar o vetor velocidade? Imagina que ela está rodando, a espira está girando, né? Se ela está girando, nesse momento aqui, ó, o meu vetor velocidade que vai estar para cá, concorda? Ok? Aliás, desculpa, é isso mesmo. Eu vou ter que, como a minha espira está girando no sentido horário, né? Então eu tenho um vetor velocidade aqui. Então vocês vejam só, né? Aqui, ó. Vocês vejam só que nesse momento 4 aqui, o meu vetor velocidade, ele está nessa posição que está marcada aqui. E veja que nesse momento, quanto que vale o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético? Vale 90 graus, beleza? Deu para ver isso aqui, ó. Então, imagina, nossa bobina está girando, estava na posição 1, ângulo 0, na hora que a bobina está na posição 4, o alfa nosso aqui vale 90, tá vendo? Então tá dando para ver graficamente que é 90 aqui. E então quanto vale a tensão induzida? A tensão induzida vai ser BL vezes B vezes o seno de 90. Quanto que é o seno de 90? 1. Seno de 90 é 1. Se o seno de 90 é 1, nós sabemos que o seno ele pode variar entre menos 1, 0 e mais 1. Então o maior valor que o seno pode ter é 1. Então eu posso dizer que quando a bobina está na posição 4 aqui, ela está produzindo a maior tensão possível, né? Porque o seno é o maior possível, o seno de 90 que é 1, beleza? Então eu posso dizer que neste momento aqui, ó, momento 4, eu vou ter uma tensão produzida aqui a maior possível, beleza? Bom, continuando o giro da nossa espira, ela estava aqui na posição 4, na posição 1, agora passamos a posição 4, e agora eu vou passar, a nossa bobina vai estar na posição aqui, que eu estou chamando de posição 7, né? O que vai estar acontecendo com a nossa bobina aqui, ó? Ela vai estar assim, ó.
Nossa bobina vai estar desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Vamos desenhar aqui para vocês entenderem. Olha só. Na posição 7, a nossa bobina está assim, ó. Volta a ficar na posição horizontal, né? Se ela volta a ficar na posição horizontal, como é que vai estar o nosso vetor velocidade V? Nosso vetor velocidade vai estar para baixo, né? Lembra lá da questão da pedra? Se eu soltar aqui nesse momento, a pedra sai por essa tangente. Então veja que entre B e o vetor velocidade, novamente o ângulo não é que é zero, né? Seria zero, mas se a gente do lado de cá falou que era zero, depois 90, mais 90, nós vamos dizer que essa posição aqui está formando um ângulo de 180 graus, beleza? Então existe um ângulo de 180 graus entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. E quanto vale o seno de 180? Seno de 180, só jogar na sua calculadora aí, você vai ver que novamente o seno de 180 é zero. Então, quando nós estamos no momento 7, nós vamos ter uma tensão produzida que é zero outra vez. Beleza? Bom, aí continuando o nosso giro. Agora, nesse momento aqui, a nossa espira, ela volta a estar aqui na posição 10, que é essa posição aqui, ó, né? Na posição 10, veja que o nosso vetor velocidade agora está para cá, ó, né? Ok? Veja que agora ela está formando um ângulo de 270 graus, né? Veja só, inicialmente aqui, ó, da posição 1 para, veja o alfa aqui, na posição 1 para a posição 4, nós tínhamos um ângulo aqui de 90, da posição 4 para a posição 7 um ângulo de 180, da posição 7 para a posição 10 nós temos um ângulo agora aqui, ó, de 270 graus, beleza? 270 graus. E quanto vale o seno de 270? Se você jogar aí na calculadora, você vai ver que o seno de 270 vale menos 1. Se vale menos 1, nós vamos ter uma tensão gerada que é máxima, só que com polaridade invertida. Ou seja, nós vamos ter uma tensão produzida nesse ponto aqui, na posição 10. Beleza? Bom, e aí continuando, né? Se eu continuar o nosso giro da espira aqui, ela volta à posição inicial, que nós começamos o nosso estudo aqui, que é a posição 1 de novo, né? Posição 1 de novo, e nessa posição 1 de novo, nós vamos ter uma volta completa 360 graus. E o seno de 360 graus é zero de novo, beleza? Então nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter na posição 12 e né, na posição 13, aqui nós vamos ter novamente uma tensão igual a zero, beleza? Então nesse gráfico aqui eu pude desenhar para vocês alguns momentos notáveis, né? Esse momento onde a tensão gerada era zero, nesse momento 4 aqui na posição 4, a tensão gerada era máxima, positiva, depois volta a ser zero, depois volta a ser máxima negativa e depois volta a ser zero. E aí, se essa espira continuar girando, ela vai gerar um sistema aqui que não vai parar nunca, né? Então veja aqui, gente, se eu pegar e unir esses pontos que eu acabei de fazer aqui, ó, esse ponto com esse ponto aqui, né? Com esse ponto aqui, com esse ponto aqui, veja que eu criei um gráfico desse jeitão aqui, né? Esse formato de triângulo. Só que na verdade, o que acontece? Nesse meio aqui, ó, na posição 2, na posição 3, isso não é uma reta, porque isso é uma função senoidal. Então, na hora que eu fizer a continha lá, com o ângulo correto aqui, da posição 2, da posição 3, da posição 5, dessas posições intermediárias aqui, o que eu vou obter na realidade é esse formato aqui, ó, né? Esse formato de gráfico, que é um formato que a gente chama de formato senoidal. Beleza? Então a gente diz, né, o primeiro conceito nosso, que quando nós produzimos uma tensão alternada, essa tensão alternada ela é naturalmente senoidal.
A gente diz que esse gráfico aqui é o gráfico de uma forma de onda, ou seja, a onda alternada é uma onda senoidal, ok? É uma onda senoidal, guardem bem isso aí, ok? Muito bem. Bom, vamos prosseguir aqui. Um outro detalhe importante aqui, gente, veja só, o que está acontecendo, o que nós precisamos de enxergar aqui nesse gráfico. Primeiro, veja só que interessante, à medida que a bobina está rodando aqui, né, esse voltímetro, veja só, imagina um voltímetro em câmera lenta aqui, imagina os ponteiros de um voltímetro em câmera lenta. Pega esse voltímetro aqui, ó, nessa figurinha, imagina que ele está na posição do meio, a posição do meio é 0. Então veja, na hora que eu comecei a rodar essa espira aqui em câmera lenta, a tensão começa a aparecer. Começa com 0 volt, 1 volt, a tensão vai aparecendo até o valor máximo. O que vai acontecer com o ponteirinho desse voltímetro? Vai fazer isso, ele vai deslocar para a direita, marcando a tensão que tem aqui. Beleza? Então, marcou a tensão máxima aqui. Beleza? Aí a espira continua girando. Na hora que a espira continua girando, veja que a tensão começa a diminuir. Vai diminuindo, 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 até zerar outra vez. E aí a tensão começa a aumentar, só que com polaridade contrária. O que o ponteiro do voltímetro faz? Ele vai marcar agora, ele vai rodar, tentar ir para a esquerda até o valor máximo para a esquerda. Depois começa a aumentar outra vez e até zerar de novo. Ou seja, esse voltímetro aqui, ele vai marcar uma tensão que vai fazer isso aqui, o ponteirinho do voltímetro aqui vai fazer isso, ó. Ele vai ficar assim o tempo todo, ó, né? Fazendo essa oscilação. Se a gente observar isso aqui, a gente vai observar que o valor dessa tensão, ela varia o tempo todo, né? Não é fixo, igual se fosse uma tensão contínua, né? Nós teríamos um valor único. Aqui não. Aqui essa tensão ela está variando segundo uma onda de uma senoide, segundo o gráfico de uma função seno, né? Por isso que a nossa tensão alternada é chamada de tensão alternada senoidal. Okay? Existem várias tensões alternadas. Existe uma tensões de forma de onda quadrada, triangular, dente de serra. Existe um monte de ondas alternadas, tá certo? De diversos formatos, mas a onda alternada produzida num gerador de energia elétrica é uma onda alternada senoidal. Então veja que essa onda senoidal ela é produzida naturalmente, a natureza produz essa tensão naturalmente senoidal. Então se você quiser fazer um geradorzinho desse aqui na sua casa experimental, na hora que você for lá medir a tensão, você vai ver que você criou uma tensão senoidal, igual essa tensão que tem na tomada da sua casa. Beleza? Bom, eu vou mostrar, antes da gente continuar aqui, eu vou passar um filmezinho aqui, para vocês entenderem, para vocês verem como é que isso aí funciona. Olha só que interessante. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui nós temos um gerador, tá vendo? O cara fez um geradorzinho caseiro aí com colher, né? Colocou uma água só para a água rodar nessa colher aí. A água bate nessa colher, né? E aí vai rodar essa espira aqui, ó, né? Ele vai pegar esse sisteminha aqui de hélice que ele criou aqui, ó, tá vendo? Com a colher é só para gerar umas pás. Isso aqui simula muito um gerador real numa usina. Então o que ele fez aqui? Jogou essa água, né? Essa água está rodando essa espira, né? Então na realidade, deixa eu parar aqui para explicar a vocês um negócio aqui. Olha aqui, gente. O movimento, nós sabemos que o movimento ele é relativo, né? Nesse caso especificamente aqui, eu tenho um campo magnético que ele é fixo, ou seja, a quantidade de linhas aqui é a mesma o tempo todo. O que eu estou fazendo, o que eu estou modificando aqui é a área da bobina, né? À medida que eu vou movimentando a bobina,
eu vou fazendo com que mais fluxo ou menos fluxo passe através dela, né? Essa é uma forma de variar o fluxo. Então, quando eu vario o fluxo, eu tenho uma tensão. Seria o mesmo efeito o seguinte: se eu tivesse essa bobina aqui parada, eu pegasse essa bobina aqui e deixasse ela parada aqui e pegasse esse ímã e ficasse movimentando esse ímã. Então, eu teria um fluxo variável do mesmo jeito, beleza? O movimento ele é relativo, então eu posso ter o fluxo fixo, com valor fixo, e a área alterando, ou seja, a quantidade de linhas que passa nessa área muda, ou eu posso ter essa bobina parada, essa bobina aqui parada, e pegar o fluxo e variar o fluxo, fazer o fluxo variar. O efeito seria o mesmo. Esse experimento aqui está fazendo é exatamente isso. Vocês observam aqui que ele tem uma bobina aqui embaixo, é onde ele está medindo a tensão, certo? E aqui é o ímã. Ele pegou um ímã, esse ímã aqui, e está fazendo esse ímã alterar o fluxo. Ou seja, o efeito, no final das contas, é o mesmo, tá? Então eu tenho uma bobina e aqui eu tenho um fluxo variável. E aqui ele está medindo. Ele está pegando a tensão aqui, medindo, levando para um voltímetro, igual vocês vão ver aí agora. Olha lá o que eu acabei de falar. Olha o voltímetro. Olha o que está acontecendo com o voltímetro. Exatamente essa senoide aqui, ó. Zero, pico positivo, que é o lado, quando ele vai para a direita, depois zero outra vez, pico negativo quando ele vai para a esquerda, e ele vai ficar oscilando aí, ok? Então, pessoal, a nossa tensão alternada que tem na nossa residência, ela tem esse comportamento. Então é o seguinte, você vai falar assim, então essa tensão alternada que nós temos aqui na nossa casa, ela fica oscilando. Significa que se eu pegar um voltímetro e ligar esse voltímetro para medir a tensão na parede, aqui numa tomada, eu vou ver o voltímetro fazendo assim? Não, não vai. Por que que não vai? Porque o voltímetro, a tensão, nós vamos estudar isso aqui para frente, né? Existe uma tensão fixa, ou seja, esse voltímetro aqui nós vimos que estava super em câmera lenta, bem devagarzinho aqui. Só que a velocidade que a gente roda isso aqui, a velocidade que o gerador numa indústria, ele movimenta isso aqui, numa indústria não, numa usina, o gerador que numa usina movimenta isso aqui, é uma velocidade muito grande, de tal forma que nós temos, aqui no Brasil, nós temos que essa espira aqui, ela gira com uma velocidade de 60 voltas completas a cada segundo. 60 voltas por segundo. Ou seja, nós temos aqui 60 ciclos completos, 60 senoides completos dessa aqui a cada segundo, certo? E aí, veja só o voltímetro. Se o voltímetro fosse fazer assim o tempo todo, ele ia chegar um momento que ele ia parar num ponto específico. Ele não ia ter a própria inércia do ponteiro dele, ia fazer ele parar num ponto, porque ele não tinha tempo de reagir e ia ficar paradão aqui. E é isso que acontece. Se você pegar um voltímetro de ponteiro, ligar ele numa tomada, você vai ver que ele vai parar num ponto específico, vai ficar ali, certo? Parado, marcando uma determinada tensão, beleza? Por quê? Porque a princípio dá a impressão para a gente que eu não consigo medir uma tensão, né? Se ela está variando, ora ela é zero. Vamos supor que o valor máximo da tensão seja 100 volts. Ora ela é zero, ora ela é 100, ora ela é 100 negativo. Então, como é que eu posso pegar uma tensão, posso pegar um aparelho, posso pegar meu carregador de celular, ligar na tomada e ter um efeito real, uma vez que a tensão varia o tempo todo. Beleza? Então é isso que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo aqui. Agora, quis apenas apresentar para vocês a tensão alternada, né? Para vocês verem o que nós vamos lidar da agora para frente. E agora nós vamos, a partir do próximo vídeo, começar a estudar isso melhor aí. Ok? Pessoal, então é isso aí, tá? Esse é o primeiro vídeo de apresentação da corrente alternada. No próximo vídeo que nós vamos fazer, nós vamos começar os desenvolvimentos da parte matemática disso aí. Beleza? Então é isso aí, por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço. Valeu!